Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui nos stories do meu Instagram. E hoje, a pedidos, voltarei a conversar com Rafael Dorsi sobre a conquista de alunos, os 5 passos para a conquista de alunos pela internet, alunos particulares pela internet. Então, na semana passada eu e Rafael conversamos sobre como conquistar alunos pela internet. E a repercussão foi ótima. Muita gente perguntou, muita gente pediu para que a gente voltasse, para que o Rafael voltasse e falasse um pouquinho mais sobre esse assunto que é de grande interesse para todos nós, principalmente nesse momento do coronavírus, né? Nesse momento em que estamos impedidos de darmos aulas particulares presenciais. Somos obrigados a ou não darmos aulas para os nossos alunos particulares ou usarmos um meio digital, né? Um mundo online. Então, na semana passada, o Rafael tentou ser bem objetivo nas suas explicações, mas não é simples, não é uma coisa simples. O uso no mundo online tem as suas particularidades e tem o seu aprendizado. Então, hoje, eu resolvi pedir ao Rafael para enumerar passos para que você consiga conquistar o seu aluno pela internet, o seu aluno particular pela internet. Então, o Rafael enumerou 5 passos, ele me disse que são 5 passos que ele vai enumerar para que você consiga chegar ao seu primeiro aluno particular pela internet, e depois o segundo, e depois o terceiro, ou seja, ele vai dar aqui estratégias para que você alcance o seu aluno, o primeiro aluno, depois o segundo aluno e a sua carteira de alunos no mundo online. Então vou chamar o Rafael para começar o bate-papo, não quero perder nenhum minuto, peço que vocês, até porque o Instagram nos dá só apenas uma hora, peço que vocês façam as suas perguntas, os seus comentários, participem, porque essa live é feita para você, meu amigo e minha amiga, é para esclarecimento de dúvidas para você, ok? Então, fico muito feliz com a presença de todos e o assunto de hoje, para quem está chegando agora, são os 5 passos para que você conquiste os seus alunos, os seus novos alunos particulares pelo meio digital, através de anúncios, através da internet. Mas quem vai contar isso para vocês vai ser o Rafael. Vou colocar o Rafael para bater um papo conosco. Sejam muito, muito bem-vindos, ok? Vamos lá. Colocando o Rafael. Muito bem-vindo, Rafael. Rafael conectando. Vamos posicionar aqui de novo, posicionando nas câmeras. Seja muito bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Olha aqui de novo. Olha você de novo. A pedido, gente, o pessoal, nós temos 2 comunidades no Telegram. Uma comunidade que é a comunidade que a gente faz conteúdos, que a gente chama de conteúdos profundos, onde a gente fala profundamente sobre assuntos relacionados ao professor particular e muito relacionados ao projeto 4K2. O que é o projeto 4K2? É o projeto em que eu prometo R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares no período de 5 semanas. Esse grupo do Telegram chamado de Comunidade 4K2. E tem um outro grupo do Telegram, um outro canal, melhor dizendo, do Telegram, que é da Jornada 4K2, que já estamos em aquecimento, né? Nós do canal estamos em aquecimento para a semana de 4 a 8 de maio, onde farei um intensivão sobre o projeto 4K2. Então, darei o passo a passo, darei a rota para que quem estiver comigo na semana de 4 a 8 de maio consiga chegar aos seus primeiros R$4.000 dando aulas particulares. R$4.000 se trabalhar 2 horas por dia. Se trabalhar mais, ganhará mais. Se trabalhar menos, ganhará menos, ou até mesmo ganhará igual, dependendo do valor que cobre por hora. Então, essas 2 comunidades nos assistiu, né, participantes das comunidades assistiram a live da semana passada, gostaram tanto que pediram para que eu trouxesse o Rafael de novo, para que ele explicasse com mais detalhes, porque na semana passada conversamos sobre como captar alunos pela internet, mas o Rafael tentou resumir, mas é muita coisa, né, Rafa? É muita coisa para explicar. Aí eu pedi, Rafael, você pode dar um passo a passo?
porque eu acho que com passo a passo fica mais fácil. Então, hoje, ele enumerará 5 passos para que você conquiste os seus alunos particulares pelo mundo online, por esse mundo que é novidade para muitos professores no Brasil. Então, peço que você, na realidade, aconselho que você pegue sua caneta, o seu papel e anote os 5 passos que serão enumerados pelo Rafael. Mas para quem não nos conhece, né, não conhece o Rafael, eu queria apresentar o Rafael, queria que ele se apresentasse, melhor dizendo, para depois a gente começar a conversar sobre os 5 passos para a conquista dos seus alunos pelo meio digital. Então, Rafael, seja bem-vindo, gostaria que você se apresentasse inicialmente e depois a gente já vai para os 5 passos. Boa noite a todo mundo. É uma oportunidade, agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, né, para conversar com vocês. Meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos, eu sou formado em desenho industrial, né, sou designer, tenho uma especialização em marketing digital e trabalho na área de EAD, fazendo cursos online para uma universidade, uma grande universidade aqui no Brasil. Na semana passada, né, a gente conversou sobre alguns assuntos no geral, né, deu um panorama grande sobre o mundo digital, sobre como captar alunos. A gente falou um pouquinho de cada parte, né, do assunto, dando uma visão geral. E aí hoje a gente vai listar 5 passos para deixar um pouco mais específico, né, esse assunto. Isso aí. Pessoal, façam perguntas. Né? O Rafael está aqui para sabatina hoje. Podem sabatinar o Rafael. Perguntem, gente, é para perguntar. Não sei quando conseguirei trazer o Rafael de novo aqui, né, nessa programação de lives. Então, é para fazer perguntas. E eu vou lendo as perguntas à medida que a gente for conversando sobre o passo a passo. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar. Primeiro passo, Rafael, qual é? Pessoal, caneta e papel na mão. Primeiro passo para você conseguir conquistar alunos pela internet. E, gente, aqui a gente está direcionando para as pessoas que não têm ainda conhecimento profundo sobre isso. Então, é o passo a passo básico para quem não tem conhecimento, que é isso que me foi solicitado, ok? Primeiro passo, Rafael. Então, o primeiro passo é definir o seu público-alvo. Né? O que é definir o seu público-alvo? Quando você está vendendo um produto ou um serviço, você precisa saber para quem você vai vender ou para quem você vai oferecer esse serviço. Né? No caso do professor Alexandre, aulas particulares. Como é que você vai... você precisa saber o quanto você quer cobrar, aonde você quer atender esse público, se você prefere jovens do ensino fundamental, do ensino médio, né? Ou dependendo até de alunos de algum curso de faculdade. Né? Cada pessoa tem um perfil. E você precisa definir qual é esse público-alvo que você quer atingir, para você saber. Por exemplo, não adianta nada um professor de geografia impactar um aluno que está interessado em aula de história, né? Porque são coisas diferentes. Então, você tem que saber a faixa etária, saber qual é o interesse desse aluno, qual é o bairro que ele mora, se ele tem interesse em aula online ou aula presencial. Né? Isso tudo você descreve o seu público-alvo. Você tem que saber para quem você quer vender o seu serviço. Certo. E falando, complementando aqui, eu vou dando sempre as minhas pitadas aqui na fala do Rafael. O público-alvo, pessoal, para quem não está acostumado com essa linguagem, porque o Rafael falou em EAD, EAD é ensino à distância, para quem não sabe, e ele falou em público-alvo. O público-alvo é o público que você quer atender, que você de verdade quer atender. Então, se você tem uma ideia do preço que você acha justo da sua aula particular, você tem que ir em busca de um público que pague, que valorize a sua hora de aula particular, que valorize a sua aula e que esteja disposto a pagar pela sua hora. Então, o público-alvo não só é as pessoas interessadas na sua disciplina, mas as pessoas, o mais importante é que são pessoas interessadas, que você busque pessoas interessadas na sua mão de obra, no seu serviço, na sua prestação de serviço, na qualidade de prestação de serviço que você tenha. Porque a partir daí, ela vai pagar, porque o preço vai deixar de ser primário, ele vai virar secundário, ele não vai ser
fator decisivo para que ela te contrate. Então, público-alvo é o público que você quer atender. E se você disser isso para as ferramentas da internet, você vai descobrir, as ferramentas vão descobrir para você onde é que está esse público-alvo. Não é isso, Rafael? Falei certo ou errado? Exatamente, certíssimo. Então é isso. Primeiro passo, para quem não anotou, é definir o seu público-alvo. Então você parou, colocou no papel, o meu público-alvo é um público com a faixa etária de tantos anos a tantos anos, é homem ou mulher, ou tanto faz, mora em que bairro, se você quer alguma coisa mais presencial, mora em que bairro próximo da sua cidade, se você não quer presencial, se você quer uma coisa online, em que bairros, em que estados do Brasil você consegue um público com o perfil que você quer. Aquele que você vai estar satisfeito em dar aula para eles, porque eles estão interessados em aprender e que vai pagar pela sua hora sem reclamação, sem aquele chororô. Né, Rafael? É isso, a gente está falando de aluno particular, mas só para exemplificar, por exemplo, lojas têm perfis de público diferentes. Você pensa numa Louis Vuitton, por exemplo, qual é o perfil de público dela? É categoria AAA, né? Geralmente mulheres, geralmente vamos aqui no Rio de Janeiro, moradores da Barra da Tijuca, da Zona Sul, né? Então isso seria uma definição de público-alvo. Aí você pega, de repente, uma loja mais de público geral, né? Por exemplo, C&A, Renner. Existem pessoas que... Quem seria o público-alvo dessas lojas, né? É muito maior do que de uma Louis Vuitton da vida, né? A gente... quem compra na C&A? Todo mundo. Gente de classe A, gente de classe B, gente de classe C, né? Eles têm um público-alvo que eles direcionam mais, né? Porém, é um público muito maior. Seria mais ou menos isso, né? Eu quero cobrar caro pela minha hora. Você precisa saber aonde está esse público. Eu quero cobrar barato, né? Então, em outros bairros, outro perfil de pessoas, né? Então, seria mais ou menos essa comparação de público-alvo. Isso aí. E a primeira coisa, gente, se vocês não têm o público-alvo definido, para tudo, pega um papel, uma caneta e anota. O público que eu quero é esse, porque você vai ter que dizer para a sua ferramenta de divulgação do seu trabalho como é que é esse público, senão a ferramenta vai ficar perdida. Segundo passo, Rafael. Deixa eu ler na minha colinha aqui. O segundo passo é você... O segundo passo é você ter uma rede social, né? E postar nela assuntos que sejam de interesse do seu público-alvo. Então, a gente já definiu qual é o público-alvo, você já anotou qual é o seu público-alvo, e agora você tem que ter uma rede social onde você disponibilize assuntos de interesse desse público. Por que você precisa ter uma rede social? Porque, hoje em dia, a gente está falando de captação online, a gente está falando de captação pela internet. E você só consegue captar alunos pela internet, ou clientes, ou leads, né, como a gente fala no marketing, através de uma rede social. Só que não adianta nada você fazer um anúncio, por exemplo, que é o próximo passo, já está dando um spoiler, mas não adianta nada você fazer um anúncio se você não tem um perfil atraente, porque a pessoa vai entrar no seu perfil para ver quem é essa pessoa e ela precisa ter um conteúdo que agrade a ela, para ela seguir sua página, para ela seguir você, para ela se interessar, acompanhar o seu trabalho, né? Então, o segundo passo é esse. Você tem que ter um conteúdo de interesse na sua página, no seu perfil. Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Cada um tem que buscar o que for de mais interessante. Por exemplo, se você é um professor de português, o que você pode postar na sua página que seja interessante para o seu público-alvo? Você pode postar dúvidas de crase, que é uma coisa comum, dúvida dos porquês, quando que utiliza cada um dos porquês, né? Esses temas você pode desenvolver uma série de posts, de vídeos, de explicações que faça com que a sua página seja atraente para pessoas que buscam pela língua portuguesa, por exemplo, né? Então seria mais ou menos isso. Eu vi que o professor Marcelo Tavares está aqui conosco. O professor Marcelo é um grande exemplo disso, né? Ele é professor de matemática e ele tem uma página que não para de crescer no Instagram. E ele posta o quê? Exercícios de matemática direcionado, o professor está aqui, ó, dando um ok. Né, professor? Ele posta exercícios
professor Marcelo Tavares, Marcelo com 2 L, se vocês quiserem olhar. Ele posta exercícios sobre diversos assuntos da matemática, de uma forma muito simples, de simples entendimento, de uma forma muito didática, gente. Então, a página dele não para de crescer. Né? Por quê? Porque cada vez ele atrai mais estudantes interessados em aprender matemática de uma forma simples. Então, o professor Marcelo descobriu que o Instagram, por exemplo, é um meio que está dando muito resultado para ele. Né? Agora, por exemplo, se você é um professor que gosta de conteúdo, não sei se o professor Edno também, que é sempre conosco, se ele está aqui conosco. O professor Edno tem um estilo diferente, por exemplo, do professor Marcelo. O professor Edno, ele gosta de vídeos longos, ele é professor de história e conta com bastante detalhes. Onde é que é a rede social que ele vai postar? No YouTube. Então, se ele quer buscar alunos, ele tem que postar no YouTube, porque é o estilo que ele tem, o estilo que ele gosta, e descobrir de que forma ele consegue uma ferramenta para apontar para aquele público que está com ele no YouTube. Então, o que o Rafael está dizendo quando você define o seu público-alvo, você tem que descobrir onde é que está esse público-alvo, né, Rafael? Se o seu público-alvo está no Facebook, se o seu público-alvo está no YouTube, se o seu público-alvo está no Instagram. Para que você olhe e fale assim, opa, já sei qual é o público-alvo, já sei em que rede social que ele está. Ou seja, é uma linguagem que a gente até brincou na semana passada, né? Já sei onde está acontecendo a festa. Né? Porque as redes sociais a gente compara como uma festa. Né? Quando a gente quer captar, quando a gente quer paquerar, a gente não vai a um restaurante, a gente vai numa festa para a gente buscar as pessoas que nos interessam. Né? Então, estamos nesse momento de aparecermos para as pessoas que nós temos, para as quais nós temos interesse, para ver se essas pessoas se interessam pela gente também. Se vocês entendem, senão é só perguntar aqui. Então, a partir desse momento que você tem o seu público-alvo, né, Rafael? E você tem a sua rede social, para onde você vai tentar buscar o seu público, para onde você quer captar o seu público, é a hora de você ir para o terceiro passo. Já sei o público-alvo, já sei onde está o meu público-alvo. Aí você pode perguntar assim, eu não sei onde é que está, professor. Se você não sabe, tem que testar. Vamos testar. Testa se está no Facebook, né? Testa se está no Instagram. Só que as redes sociais, é como balada, né? Se você vai à noite numa balada, cada ponto tem a sua característica. E o Instagram tem uma característica peculiar, o Facebook tem uma característica peculiar, o YouTube tem a sua característica. Então você tem que ver para que público você fala melhor. E é ali que você tem que buscar os alunos, no nosso caso aqui, a gente está falando de alunos particulares, os alunos que você quer captar. Né, Rafael? Exatamente. Só para complementar esse exemplo que você deu, o professor Marcelo, ele posta resoluções matemáticas, né, geralmente simples. Então, ele precisa de um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. A forma que ele faz, ele consegue atingir o público dele, levando o que eles querem ver. Já o professor Edno, como é um professor de história, ele precisa de um pouco mais de tempo para passar o conteúdo para os alunos. Então, aí a gente já percebe, o Instagram, as pessoas não tendem a ficar muito tempo vendo um vídeo ou, né, vendo uma coisa muito extensa. É uma coisa mais papum, né? A pessoa vê a foto, vê o videozinho de 1 minuto e parte. Quem está no YouTube já está mais interessado em se aprofundar, ver vídeos de 10, 20, 30 minutos, né? Então, isso é muito importante para você definir qual é a sua rede social, aonde que você vai se encontrar e aonde, principalmente, você vai encontrar o seu público-alvo, né? Mas nada impede, pessoal, que você também faça adaptações. Vocês já perceberam há muito tempo que eu gosto de falar, eu falo bastante. Então, não é fácil para mim ser tão objetivo quando eu quero, porque passa um turbilhão de ideias na minha cabeça. Então, o que eu faço também? Às vezes eu faço conteúdos mais longos e corto esses conteúdos para que eles fiquem mais atraentes para o meu público. Então, se vocês perceberem, quem me segue, vê que eu faço vários cortes no Instagram e chamo para quem estiver interessado em conhecer toda aquela minha linha de raciocínio para o YouTube. Então, eu consigo
atingir dois públicos ao mesmo tempo. E publico também no Facebook. Então, eu sei que o meu público maior, meu público-alvo está no Instagram, mas nada impede que eu dê para ele um cardápio, né? Que eu dê um cardápio para os outros públicos também. Porque eu posso até atingir os outros públicos, não de uma forma tão direta como são as minhas campanhas de anúncios. Eu anuncio mais olhando para o Instagram, mas nada impede que a gente expanda a nossa... tente uma audiência maior, inclusive. Porque quanto mais você busca e encontra pessoas interessadas no seu conteúdo, maior é a chance de captação desse público. Né, Rafa? Exatamente. Vamos lá. Não é porque você encontra... Exatamente. Vamos passar para o próximo passo. Próximo. Terceiro passo. Então, primeiro já foi, segundo já foi. Se alguém tiver dúvidas, é só perguntar. Terceiro passo para você captar os seus alunos pela internet. O terceiro passo é você impulsionar anúncios para o seu público-alvo, né? O que seria isso? A gente já falou que se o seu conteúdo se encaixa melhor no Instagram, ou no YouTube, ou em ambos, da forma que o professor Alexandre falou, você às vezes faz um vídeo um pouco mais longo para o YouTube, corta uns trechos para botar no Instagram, de repente de dicas, ou de algumas partes que sejam interessantes, mais rapidinhas, né? E beleza. Mas se você tem, dependendo do número de seguidores que você tenha, né, o alcance orgânico, que é o alcance que a própria ferramenta, a própria plataforma faz, é muito pequeno, né? Então, se você tem 1000 seguidores no Instagram, se 100 verem sua publicação, é muito. Então, porque as ferramentas, principalmente Instagram e Facebook, eles querem dinheiro, né? Então, qual é a forma de você divulgar o seu post, o seu serviço, o seu produto para mais pessoas e principalmente para o seu público-alvo, que é quem você decidiu que você quer vender o seu produto ou serviço. Então, justamente você precisa fazer um anúncio, que você seleciona uma quantia em dinheiro que você quer investir, você seleciona qual é o seu público-alvo, você seleciona o bairro ou o lugar que ele está, você diz em quais plataformas você quer que esse anúncio veicule, por exemplo, se você quer no Story do Instagram, se você quer no Feed, se você quer no Facebook, né? Então você tem que escolher exatamente onde você quer que esse post apareça e exatamente para o público-alvo que você escolheu. Porque, repetindo, o alcance orgânico ele é muito limitado. E você não pode ter certeza de que todas as pessoas que te acompanham são realmente pessoas interessadas no seu serviço ou no seu produto. Pode ter muitos amigos, pode ter muitos familiares, e essas pessoas, por mais que curtam os seus posts ou acompanhem, não é para quem você quer vender, gente. É o que a gente chama de, eu tenho 10 mil seguidores, mas se esse 10 mil só tem 30 pessoas interessadas, né, é que a gente fala de métricas de ego, né, para inflar de vaidade. o ego. Métricas de vaidade, exatamente. Vaidade. Que só servem para inflar o seu ego, mas que, na verdade, não serve para quem quer vender algum produto ou serviço. Como exemplo, pessoal, eu estou até abrindo aqui para olhar, ó, no momento eu tenho 1.182 seguidores. Né? Para muita gente isso é pouco, para muita gente isso é muito. Né? Mas desses 1.182 seguidores, eu tenho para mim que entre 80% e 85% são realmente pessoas interessadas no meu trabalho. Por quê? Porque esse canal, esse perfil que eu montei no Instagram foi um perfil direcionado para o público que tem interesse no assunto que eu falo. Aulas particulares. Essa é a minha especialidade, há 33 anos eu faço isso, dou aulas particulares. Já fiz outras coisas, já fui empresário, já fui funcionário público, mas sempre focado nas aulas particulares. Então, hoje eu tenho aproximadamente 900 pessoas, né, arredondando, realmente interessadas nos assuntos que eu posto. Então, é nisso que a gente tem que pensar. Então, o Rafael falou muito bem, tem pessoas que têm 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores, mas esses seguidores, às vezes, apareceram não dentro do principal objetivo dele.
né? Apareceram de redes sociais, ele foi acabar, um acabou seguindo o outro, que acabou seguindo o outro. Então, Sorteio, o impulsionamento, sorteio, né? Alguns robôs, tem gente que dispara os robôs e ganha um monte de seguidor. O importante não é quantidade, o importante é qualidade. E o impulsionamento, só para trazer para a linguagem um pouco daqui, tá, Rafa? Porque não sei se a linguagem, eu achei um pouco mais técnica do Rafa, não sei se vocês entenderam, escrevo aqui se vocês entenderam ou não. A minha visão sobre isso, mais de professor, né? O que a gente está dizendo é o seguinte: existem dois tipos de impulsionamento, existem duas formas de você divulgar o seu trabalho. Quando você solta um post no Instagram, no Facebook, no YouTube, um vídeo no YouTube, existem duas formas desse post, desse vídeo, chegar no seu público. A primeira forma é o próprio Facebook, Instagram ou YouTube impulsionar para você. Então ele vê que você tem seguidores e ele impulsiona. Só que como essas plataformas, principalmente Instagram e Facebook, são plataformas pagas, né, assim, eles querem faturar, eles precisam faturar até porque o trabalho é muito legal, então acho justo até eles faturarem, eles cobrarem por isso, eles dão aquele gostinho. Eles pegam 2%, 3%, 4% dos seus seguidores e divulgam o seu trabalho. Então você não sabe para onde é que está chegando aquele post que você soltou, aquele vídeo que você soltou. Você não tem esse controle. Então esse é o alcance gratuito, né? O alcance orgânico que a gente diz. O alcance pago não, ele tem o seu controle, não é isso, Rafael? Você entrega para quem você quer. Você diz para ele, Facebook, Instagram, eu quero que você entregue para um público com esse perfil. Então, por exemplo, eu não quero que você entregue para pessoas acima de 60 anos. Ele não vai entregar. Eu não quero que você entregue para mulheres de tal idade. Ele não vai entregar. Ele vai entregar para quem você quer. Esse é o alcance pago. Então, o impulsionamento que aparece, quando vocês vêm lá, vocês postam alguma coisa, tem lá impulsionar, é isso, é você pagar para que o Facebook... Oi? Quando aparece nas publicações patrocinado, né? No Instagram tem muito. Quando você está rolando o seu feed isso. E aparece um anúncio aleatório, geralmente de alguma coisa que é do seu interesse, e aparece como patrocinado em cima. E essa forma que aparece quando você impulsiona um post. Isso aí. Então, é isso. A gente tem duas formas. O alcance orgânico, que, na minha opinião, o YouTube até impulsiona bastante hoje, porque o YouTube tem esse interesse. Quanto mais pessoas assistam seus vídeos, maior é a forma das pessoas fazerem propagandas em cima dos seus vídeos. São aquelas propagandazinhas chatas que aparecem no início, você tem que ficar esperando 10 segundos lá, 5 segundos, etc. Então, para o YouTube, vale espalhar bastante o seu trabalho. Agora, Instagram e Facebook, eles cada vez estão fechando mais. O Facebook praticamente não impulsiona mais sozinho. O alcance orgânico está muito pequeno. Então, isso tem um lado bom, pessoal, porque se você impulsiona... o congestionamento no feed das pessoas diminuiu. Então você vai aparecer, a pessoa pode te dar uma atenção diferenciada. Então se você quer captar de uma forma cirúrgica alunos pela internet, pense na possibilidade de pagar por isso, no alcance pago. Né? É isso que a gente está tentando mostrar para vocês aqui. Esse terceiro passo de impulsionamento. Então impulsionar é você falar, eu quero que a ferramenta, que seria, né, Teacher Lu Brandão aqui colocou assim, fala técnica, mas muito clara, né? Não sei se é isso que ela quer. A técnica é buscar as ferramentas. Vamos para exemplos? Não, ela falou que a minha fala foi técnica, mas foi muito clara. Você ok, perfeito. Perfeito, porque a parte técnica mesmo, o Rafael pode até explicar. De que forma, não sei se vai ser agora, né? De que forma você, de uma forma resumida, porque a gente ficaria só no terceiro passo aqui, a live inteira, mas de que forma resumida você consegue atingir o seu público de desejo. Então, fala um pouquinho, Rafael, sobre as ferramentas básicas, né? Facebook Ads, Google Ads, como é que funciona? Para você anunciar no Facebook e no Instagram, existe uma ferramenta do Facebook chamada Facebook Ads. Né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, são todos do Facebook, são todos da empresa Facebook. Por isso que a mesma ferramenta vai compartilhar no Instagram, quando está no Instagram, no Facebook, porque essas duas ferramentas são da mesma empresa. Então, pelo Facebook Ads, você consegue impulsionar para
o Facebook e para o Instagram. Como é que é formado o impulsionamento, né? Qual é o passo a passo? Você precisa definir o seu público-alvo, que a gente já fez, precisa ter posts ou anúncios, que a gente já passou pelo segundo passo, e agora você precisa transmitir esse conteúdo para o seu público-alvo, para aquelas pessoas específicas. E como é que é? Você criar uma campanha, nessa campanha você vai inserir um anúncio. Nesse anúncio você vai definir o seu orçamento, quanto que você quer investir, pode ser por um período ou por dia, né? O mínimo para você investir por dia é R$ 5, e o Facebook te dá métricas em cima disso. Você sabe exatamente mais ou menos quantas pessoas você vai atingir com aquele investimento, né? E você passa pelo orçamento, você passa por definição de público-alvo, aonde está localizado o seu público-alvo, quais são os interesses. Você diz, porque você não diz assim, eu quero captar o Joãozinho. Você tem que dizer, você dá características do seu público-alvo. Por exemplo, pessoas que moram na Zona Sul, Zona Norte, no bairro tal, tal e tal, que tem interesse em matemática e física, que curte tal colégio, que frequenta tais lugares. Isso você cercando, né, como se você tivesse um público muito grande e você fosse fechando através de características. Como é que você sabe a classe social, por exemplo? Você tem a opção de colocar viajantes frequentes ou o dispositivo que usa, tipo iPhone. São características que generalizam um pouco o seu público-alvo, quem você espera captar. Né? Depois disso, você escolhe seu anúncio, qual é o post que você quer colocar, se é um post que você já publicou ou se é uma coisa nova, diferente. Você precisa descrever qual é a ação que você vai querer que o seu público faça. Se você quer direcionar ele para um site, se você quer direcionar ele para uma mensagem direta, se você quer que ele entre em contato com você pelo telefone. E acho que no geral é isso. Você precisa definir um orçamento, definir aonde o seu público está localizado e definir o post, o que você quer passar com esse anúncio. E é isso. Depois que você publica, ele passa por um período de aprendizagem, por um período de análise do Facebook, para ele ver se todos os quesitos passam pela política de privacidade deles. E aí ele vai ficar rodando pelo período que você escolher. Se você escolher vitalício, você vai ser cobrado o valor que você escolheu por dia, até que você pare esse anúncio. Ou você pode definir uma data de término, né? Uma data de início e uma data de término. Eu só quero impulsionar esse post por uma semana. Você consegue dizer isso lá. E tudo que acontece, você consegue ter métricas em cima disso. Você sabe quantas pessoas clicaram no seu botão, quantas pessoas viram o seu anúncio. O Facebook tem várias classificações, se você quer engajamento, que é pessoas interagirem com o seu post, ou se você quer conversões, que é quando pessoas fazem uma ação, né, vão até algum lugar, ou se você quer tráfego, quer levar mais quantidade de pessoas para determinado lugar, por exemplo, para o seu site, você tem um site de vendas, por exemplo, você quer que muitas pessoas acessem aquele site para comprar os seus produtos. Daria para ficar falando aqui a noite toda de tudo que o Facebook Ads oferece. Né? E o segundo, a gente falou do Facebook Ads, e para impulsionar no YouTube, como é que é? Você precisa anunciar pelo Google, porque o YouTube é do Google. E aí tem a plataforma chamada Google Ads, que também tem algumas divisões. Tem a divisão de quando você pesquisa no Google, por exemplo, professor particular de física, e aparece o seu site ou o seu perfil. Existem os anúncios dentro dos sites dos terceiros, de outras pessoas, que você tem aqueles anúncios embaixo ou no canto, você consegue impulsionar para lá. E também tem a forma que a gente quer no YouTube, que é através de vídeos. Você consegue impulsionar através de anúncios
que fica dentro dos vídeos dos outros, que é o que a gente falou agora há pouco, que aparece aquele pular anúncio, um tempozinho que você tem que esperar, você consegue aparecer ali, ou você consegue aparecer como vídeo recomendado, do lado de um outro vídeo que tem algum assunto semelhante com o seu e que a pessoa que esteja assistindo aquele vídeo queira, talvez tenha interesse em assistir o seu também. Aí aparece do lado do vídeo que está sendo exibido. Então, acho que, de uma forma muito resumida, seriam essas duas as plataformas que você tem para anunciar. E assim, pessoal, pode estar parecendo difícil, né? Não é. É você estudar e aprender a fazer dentro do seu objetivo. Então, essas duas ferramentas, elas são poderosíssimas, mas você não precisa usar todos os recursos inicialmente. Ainda mais se o seu objetivo for captar uma quantidade pequena de alunos, né? Então, eu sou professor, quero dar aula particular. Quantos alunos eu consigo atender numa semana? 10 alunos. Então, você tem que ter com 10 alunos na semana. Então, a campanha que você pode fazer, que o Rafa está falando, pode ser uma campanha muito mais enxuta e muito mais prática, a ponto de você captou os alunos que você deseja, o público que você deseja, você para a campanha, porque tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads, ele tem essa possibilidade, você para a campanha. Ah, mas eu quero conquistar mais alunos. Você starta a campanha. Então, você consegue até isso ter o controle sobre o momento que você quer, qual período que você quer que os seus anúncios sejam divulgados para você buscar o seu público-alvo, né? Então, é isso. Exatamente. Você tem hoje dois caminhos que são Facebook Ads, Google Ads. Se eu quero anunciar, se eu quero buscar o meu público-alvo no Facebook, no Instagram, Facebook Ads. Se eu quero buscar o meu público-alvo no YouTube, Google Ads. E aí é só estudar como é que se manuseia, né? Como é que se trabalha em cima dessas duas ferramentas. Tem muita coisa na internet, muito vídeo para vocês verem e assistirem, assim, aprenderem. E você, com esse conhecimento básico, atirar para o público que você deseja. É isso, Rafa? Exatamente. Então, estamos caminhando. Eu falei muito, mas eu falei pouco. Perto do que a ferramenta oferece. Não, é pouco. É pouco. Para cada perfil, você vai utilizar uma coisa. Então, não pensa que você precisa saber a ferramenta inteira para conseguir fazer a sua primeira campanha ou o seu primeiro anúncio. Você só precisa saber que você precisa de um orçamento, de um público-alvo e de algo para compartilhar, que seria um post. Que é o seu anúncio, um vídeo, dito, ou uma coisa de interesse do seu público. E você pode estar se perguntando assim, meu amigo ou minha amiga, mas como é que eu vou saber se o anúncio que eu estou publicando está atingindo o público da maneira com que eu gostaria? Não sei se é uma pergunta que passou pela sua cabeça. A resposta é testando. Então, quanto mais anúncios você colocar dentro desse conjunto de anúncios que o Rafael falou, melhor. Então, numa campanha, você pode ter quantos anúncios você quiser. Você vai ter o investimento diário e o Facebook vai ser inteligente o suficiente, e ele é inteligente o suficiente, tanto o Facebook Ads quanto o Google Ads, para trabalhar bem o seu dinheiro, para gastar bem o seu dinheiro. Ele sabe gastar o seu dinheiro. Por quê? Gastar bem o seu dinheiro, porque se ele trouxer bons resultados, você vai continuar querendo ficar com ele. Então tem essa vantagem também, né? Exatamente. Quarto passo, Rafael. Quarto passo. O quarto passo é você interagir com os interessados. O que seria isso, né? Você fez o seu anúncio, você conseguiu captar alguém que esteja interessado. Alguém clicou no seu link, ou alguém acessou o seu site, ou alguém te mandou uma mensagem. A gente não falou agora, mas eu vou só recapitular que existe uma forma de, através de um anúncio, você consiga direcionar a pessoa a uma mensagem no seu WhatsApp, ou uma mensagem no seu Telegram, ou uma mensagem no seu Direct, né? Que é o que você quer, o que um professor particular quer. Não adianta você, que dá aula particular, captar 200 pessoas que estejam interessadas e fechando o seu serviço, porque você não vai ter mão para atender todo mundo. Você, para ter uma grade interessante, uns 10 alunos por mês, ou se esses alunos continuarem com você, então a interação ocorre através
dos aplicativos de mensagem direta. Você fez um anúncio, a pessoa clicou no seu anúncio e ela enviou uma mensagem para você, podendo ser por qualquer um dos aplicativos. Vamos supor que seja pelo WhatsApp. A partir do momento que ele entra em contato pelo WhatsApp, você precisa saber a melhor forma de interagir com esse cliente, com esse aluno, para que você consiga realmente fechar um negócio com ele, né? Que você consiga captar a atenção dele, atrair a atenção dele, de alguma forma que ele feche uma aula com você, ou compre o seu produto, ou faça o que você tiver de interesse para ele. Ou seja, se a gente volta lá para a história da festa, que eu falei na semana passada, né? Você está querendo arranjar uma paquera, você vai nos pontos onde tem a festa, ou nos pontos onde tem as baladas, você se interessa por alguém, aí você consegue conversar com essa pessoa, estamos falando do momento em que você está fazendo seus anúncios no Facebook Ads ou no Google Ads, e essa pessoa entra em contato com você. Né? O que a gente faz num momento como esse? A gente não vai querer ficar encontrando com essa pessoa sempre numa balada. A gente vai querer convidar para um restaurante, a um teatro, para você ter mais tranquilidade para poder conversar com essa pessoa. E nesse caso, que é o quarto passo, essa pessoa vai conversar com você no WhatsApp, que você tem total controle para conversar com ela, você não perdeu mais aquela pessoa, ou no Telegram, ou no... Mas aonde? Do direct, do Instagram, direct, pelo Messenger, um monte de possibilidades que você vai direcionar, que é quando você convida a pessoa, né, ou a pessoa te convida para ir num restaurante e não no teatro, ou no teatro e não, sei lá, no cinema. Então, você vai direcionar a pessoa para onde você acha interessante. E a pessoa aceitando esse convite é a sua chance de conseguir captar aquela pessoa, né? Captar aquele aluno. Então, eu digo assim, é a hora que essas ferramentas fizeram o trabalho delas. Então, a pessoa apareceu para você no seu canal direto, digamos assim, a plataforma gastou bem o seu dinheiro porque a pessoa apareceu para você. Agora, a conquista dessa pessoa vai depender de você. A conquista do seu aluno vai depender de você. Porque não adianta ter, como o Rafael falou, 200 pessoas te procurando no WhatsApp e você fechando 5 alunos. Né? É muito trabalho, é muito esforço para uma conquista que deveria ser mais tranquila. Também não adianta ter 200 pessoas e você fechar com os 200, você não vai ter horário para todo mundo. Exatamente. Então isso tem que ser mensurado, isso tem que ser otimizado, gente. É a otimização agora do teu trabalho, né? Fala, Rafa. Você conseguir, por exemplo, que 10 pessoas entrem em contato com você e você fechar com 6, 7. Seria uma forma interessante. E o anúncio feito de forma correta não é um anúncio que vai ter 500 likes ou 10, 20, 30 comentários falando muito legal, parabéns. O objetivo desse anúncio é que a pessoa entre em contato com você. Aí sim ela mostra interesse e aí sim você tem chance de fechar alguma coisa com ela. Porque se você posta uma coisa e tem objetivo, um monte de like, exatamente. Se você posta uma coisa e tem um monte de like, mas ninguém entra em contato, alguma coisa está errada. Ou o tipo de anúncio, ou o tipo de publicação, ou o CTA, que a gente chama, que é Call to Action, que é chamada para ação, tem alguma coisa errada. Você sabe que funciona quando você bota um dinheiro lá e começa a entrar mensagem para você, de alguma forma, e com com potenciais clientes, e não com pessoas, com curiosos ou com pessoas que não sejam realmente quem seja do seu interesse. Se o seu objetivo for esse. Como a gente está falando aqui de captação de clientes, não divulgação do trabalho, porque você pode ter, por exemplo, o objetivo de divulgar o seu trabalho. Então, quanto mais gente curtir o seu trabalho, melhor. Quanto mais gente compartilhar o seu trabalho, melhor. Mas se o seu interesse maior é captar alunos pela internet, o objetivo é a pessoa clicar naquele link que você impulsionou para que você fale com essa pessoa. Ok, Rafael, chegamos no quinto passo, então. Né? Então, vamos recapitular para quem está chegando agora. Muita gente chegou agora. Então, estamos falando dos 5 passos para você captar o seu aluno particular pela internet. Primeiro passo... Definir o seu público-alvo. Segundo passo... Ter uma rede social com conteúdos interessantes para o seu público-alvo. Então,
Descobri meu público-alvo, descobri onde é que eu vou divulgar os meus anúncios. Terceiro, Impulsionar os anúncios para o seu público-alvo. impulsionar os anúncios. Então já sei onde está, impulsionei para eles. Quarto passo, ele apareceu. Interagir, É isso, Rafa? interagir com os interessados. É porque eu sou Interagir muito bonzinho, eu estou dizendo logo o pulo do gato, já estou dizendo como é que a pessoa vai captar o aluno particular. Olha lá. Tá Melhor vendo, que gente? isso. Olha só. Melhor do que isso, não tem jeito, Já estou né? dando a E o dica. quinto passo? E o quinto passo? Como é que se chega? Beleza, a pessoa entrou em contato comigo no WhatsApp. Olha, ótimo. E o que eu vou falar para essa pessoa? Como é que eu vou lidar com essa pessoa? Né? Como é que eu vou otimizar? De que forma eu vou otimizar a minha comunicação com ela? Vai ser por tentativa e erro? Vai ser de improviso? Como é que funciona o quinto prazo, Rafa? O quinto passo é você usar as técnicas do método Cifras para conseguir fidelizar, para conseguir captar e fidelizar o seu novo aluno. E o que é o método Cifras, para quem não conhece? O método Cifras é um método composto por 5 pilares, que consistem na captação, na interação, no faturamento, que é a forma de você cobrar, você tem que mostrar sempre o seu valor antes de mostrar o seu preço, né? Como é que você retém, como é que você fideliza o seu aluno e como é que você administra isso tudo, para que você consiga chegar ao sucesso. Isso aí. Resumindo, O sucesso é o S de Cifras é Cifras. isso aí. O C de captar, o I de interagir, F de faturar, R de reter, A de administrar e o S de sucesso. Uhum. O que o Rafa está fazendo, gente, ele está fazendo aqui uma brincadeira, uma propaganda para o método que foi um método que eu desenvolvi ao longo desses anos todos, né? É o método Cifras que ele está explicando, que é uma metodologia que faz com que você saiba lidar com o seu aluno desde a captação até a fidelização dele. Mas assim, não precisa ser o método Cifras, pode ser qualquer metodologia que dê certo. Não adianta, gente, vocês ficarem na tentativa e erro, perdendo dinheiro, porque você está impulsionando os seus anúncios e não está captando o seu público. Então tem que ser um tiro certeiro. Como é que é o tiro certeiro? Você faz a captação, se você quer dar aulas online, pelo mundo online, mas em algum momento você vai ter que conversar com o seu cliente. E é quando ele entra em contato com você. Então, se você não souber fazer isso, se você não souber captar da forma, interagir da forma certa, captar você conseguiu, a pessoa entrou em contato com você, né, Rafa? Se você não conseguir interagir com essa pessoa, se você não souber entregar o seu preço para essa pessoa, ela vai barganhar preço, ela vai fazer leilão com você. Então você tem que saber, gerar a sua percepção de valor para que essa pessoa não barganhe preço com você. E você tem que saber fidelizar essa pessoa, que é o que o Rafa está falando. O que é fidelizar essa pessoa? É mostrar para essa pessoa que você vai fazer um trabalho sério com ela para que ela sempre retorne quando ela precisar de você. Então não é só o professor particular, na minha visão, ele não tem que pensar no atendimento emergencial. Não é aquele médico de CTI. É aquele médico que vai fazer com que o paciente não precise entrar mais no CTI, não precise entrar em emergência. Então, a fidelização é de total importância também. Então, a partir do momento que se capta, você tem que pensar no seguinte, não adianta eu só captar e não saber lidar com o meu cliente, com o meu aluno, né, com o meu público. Então, você precisa de uma receita de bolo, você precisa de uma metodologia conhecida, você precisa saber como lidar com o seu aluno se você não tem expertise para isso, se você não tem experiência necessária para isso, né, Rafa? Exatamente. O que adianta a gente falar tudo isso, você conseguir fazer o seu anúncio, você ter uma rede social engajada, você botar o seu anúncio para rodar, você receber uma mensagem e você não vê, você não responder, a pessoa te manda uma mensagem e você responde um dia depois, ou a pessoa pergunta quanto você cobra, e você fala, eu cobro X, por exemplo, professor, eu quero uma aula de matemática, quanto você cobra? Você fala, R$ 50. A chance da pessoa não querer é muito grande. Você precisa mostrar para essa pessoa que a sua aula tem valor, que sua hora tem valor. Você tem que mostrar para essa pessoa aonde que ela vai chegar tendo aula com você, na nota que ela vai conseguir tirar, né? E o método Cifras, ele ensina tudo isso. Eu estou puxando sardinha no método Cifras, né? Porque o professor Alexandre é quem ensina esse método. Mas pode ser qualquer método, mas tem que ter algum tipo de metodologia, como ele falou, né? Para que você consiga seguir um passo a passo e você consiga
do início ao fim, interagir, captar, interagir, fazer tudo da melhor forma com o seu novo aluno. A gente está falando sempre de aluno porque aqui o assunto é aula particular, né? E então é isso. Você precisa saber a melhor forma de fazer tudo isso. E muitos professores perguntam para a gente, né? Como é que eu consigo o nosso primeiro aluno, meu primeiro aluno? Acho que essa é uma das perguntas que a gente mais escuta. Como eu consigo o meu primeiro aluno? Né? E a gente consegue ensinar isso de uma forma bem prática e funcional. O método Cifras, gente, só para já que a Rafa acabou falando aí do método Cifras, ele é um método que eu desenvolvi aliando, eu consegui conciliar a minha experiência como professor particular, de 33 anos, com a minha experiência de empresário. Eu fui empresário durante 15 anos e eu consegui trazer a minha expertise de empreendedor para o mundo das aulas particulares. E com isso eu não fiz nada mais do que organizar os setores necessários de um negócio. Então é assim que funciona, por isso que o Rafa falou, captar, já fizemos o trabalho da captação, interagir, que é o I de cifras. Se você capta e você não sabe conversar com o seu cliente, você vai perder o seu cliente de início, ele vai ligar para você e você não vai conseguir fechar negócio. Se você não sabe cobrar, que é uma das grandes dificuldades do professor brasileiro, a coisa não vai para frente, porque você não vai ficar com vergonha de cobrar, o cliente vai barganhar preço, aí você vai fazer um pacote de aulas, vai começar errado a história. Então, as técnicas necessárias para que isso aconteça, eu desenvolvi ao longo desses anos todos e resumi isso tudo, como o Rafa fala. Então, hoje o método Cifras ele é poderoso porque ele tem um conteúdo bem forte para isso. Eu tenho turmas do método Cifras, inclusive a Carla está aqui, que eu já vi, o professor Marcelo foi impactado também pelas minhas campanhas, podem dar os seus testemunhos aqui. Então, é isso, né? É um método que permite que você interaja com o seu aluno. Ah, professor Alexandre, a gente nesse momento está falando de captação. Ok, a gente está falando de captação, mas a nossa preocupação aqui você captou, deu certo a sua campanha. Inclusive, quem faz as minhas campanhas é o Rafael. Rafael, meu filho, é ele que faz as minhas campanhas, né? Pela internet, ele que está ensinando esse passo a passo aí para vocês. Não adianta a gente ter um Rafael muito eficiente, lotando a gente de aluno e a gente não conseguir fechar negócio com esse aluno ou não conseguir fidelizar esse aluno na frente. Porque senão a gente vai ter que ficar fazendo campanha o resto da vida. Então, depois, a partir do momento que você fez a sua campanha e você soube fidelizar o seu aluno, você não vai precisar mais de campanha, que é o que acontece comigo. Hoje, eu não preciso fazer campanhas pela internet. Eu faço campanha para vocês, professores, porque eu tenho essa missão de passar esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo todo e que eu venho adquirindo no mundo digital. Mas, para os meus alunos particulares mesmo, eles mesmos, a minha rede de alunos se autoalimenta, se ressustenta, não sei nem se existe essa palavra aqui, né, esse verbo, ressustentar, não sei, mas é uma coisa de alimentação o tempo todo. Eles próprios fazem o marketing para mim, eles próprios se indicam e eles próprios retornam a partir do momento que se faz o trabalho. Então, essa é a mensagem importante que a gente tem. Primeiro, conseguir despertar o seu interesse e passar um pouquinho de conhecimento básico sobre como é que se faz para captar um aluno pela internet. E aí são 5 passos que o Rafael enumerou. E o segundo, a nossa preocupação com pós-captação. Porque uma vez que você capta, você tem que saber fidelizar esse aluno. E você tem que saber cobrar o seu preço justo, não dando descontos para esses alunos. Ok, pessoal? Eu acho que é isso, né, Rafa? Quer falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa? A gente está com o tempo já apertado. Eu não vi perguntas aqui, pessoal. Não sei se vocês fizeram... Opa, esbarrei aqui, perdão. Se vocês fizeram perguntas... a gente tem 1 hora só para falar e é muita coisa interessante para falar ao mesmo tempo. Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha sido claro. E acho que a gente pode abrir esses 5 minutinhos finais para pergunta, né? Será que alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi alguns comentários aqui. Live boa demais, muito obrigado, Lu Brandão, muito obrigado, é um prazer. Acho que é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente está à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que não tenha ficado claro. A gente tentou ser o mais didático possível aqui, mas podemos ter falhado, então a gente está à disposição, temos
4 minutos aí para poder tirar dúvidas de vocês, senão a gente pode encerrar por aqui. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, mais detalhamentos, por exemplo, se vocês tiverem interesse e que a gente converse mais só, por exemplo, sobre Facebook Ads, fale 1 hora sobre Facebook Ads, a gente pode falar, né, Rafa? Exatamente. Então, ver agora, ainda estamos no passo a passo para isso. Então, se o Rafael topar, uma próxima live pode ser feita com ele, esmiuçando mais cada assunto. Vocês viram, a gente falou quase 1 hora, né? E muita coisa ficou para trás, né? Muita coisa não deu para falar, porque é muita informação, mas a partir do momento que você pega o jeito, que você aprende, é muito fácil, porque uma campanha montada, gente, ela não tem mais o que se mexer. É parar a campanha quando deu certo, startar a campanha quando você quer mais aluno. E ficar nessa, para, starta. E como a gente tem um trabalho, meu trabalho de divulgação é para professores do Brasil inteiro, a gente acaba fazendo uma campanha mais poderosa, né? De maior alcance. Então, hoje, eu alcanço professores do Brasil, né? De vários estados do Brasil. Então, as minhas campanhas, elas acabam rodando de forma permanente, porque o meu objetivo é conseguir chegar no maior número de professores possível. Então, é por isso que essa expertise que a gente tem de mão na massa acontece em função disso. A gente o tempo todo está mexendo nas campanhas para otimizar essas campanhas, para fazer essas campanhas serem mais baratas para a gente, né? E ao mesmo tempo alcançar os professores interessados, né? A live foi muito boa, vocês nos falaram o que se propuseram no tempo disponível. Obrigado, VL Corosa, acho que é Valéria, né? Muito obrigado, gente. Então acho que a gente pode encerrar, né? Só para finalizar, você falou um pouco que a gente atinge muita gente para conseguir atingir o nosso público-alvo, porque o nosso projeto ele tem essa intenção, né, de passar para a maior quantidade possível de professores esse conhecimento, que é um conhecimento muito, muito valioso, né? E quando a gente fala de anúncios para professores particulares, é uma coisa muito, muito menor, né? Muito mais artesanal, porque não adianta, não faz sentido você captar 1.000, 2.000, atingir um monte de gente. É realmente uma coisa muito pontual. É só até você conseguir, você vai gastar muito pouco dinheiro numa campanha, até você conseguir lotar a sua agenda, preencher de alunos. E depois disso, se você atingir o público certo, esses alunos, eles mesmos vão falar para os amigos deles, né? Ainda mais num tempo que a gente está passando por essa pandemia, né, de quarentena, tem muito professor particular que não está conseguindo dar aula, que não está, né, se aproveitando de tudo que o mundo online tem a oferecer, até mesmo com os alunos que ele já tem, né, na carteira de clientes dele, né? Eu queria, para finalizar, quer falar mais alguma coisa? Posso agradecer? Não, eu ia falar isso. Eu ia falar que o Rafael, eu até falei isso no início da live, né? A minha preocupação também é com os professores que acham que o mundo só é possível dar aula no mundo presencial. Gente, não é. Hoje as ferramentas que a gente tem aí para dar aula online, Zoom, Skype, WhatsApp, nossa, eu vou ficar aqui falando um monte, né? Elas são muito poderosas. Então, é só você se estruturar e se você acertar a mão nas aulas online, né? Você pode atingir um público cada vez maior. Você sai do seu quadrado, que é o seu bairro, da sua cidade, do seu estado, para o Brasil inteiro. E o mais importante para nós professores, né? A nossa missão é essa, não é, gente? É ensinar. Você vai conseguir levar o seu conhecimento para um mundo muito maior, sabe? Para um horizonte muito maior, para o seu país inteiro. Então, quem estiver interessado no seu trabalho vai conseguir falar com você, você vai conseguir chegar a locais, até mesmo se você quiser fazer uma coisa mais institucional, né, assim, mais colaborativa, de até nem cobrar, se for o caso, você consegue atingir o Brasil inteiro. Então, ferramenta é muito poderosa. Monta turmas, e aí você faz da melhor maneira que você achar. Então, não tenham medo do mundo online. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E quem está falando aqui com vocês é um professor que tem 33 anos de experiência com o mundo presencial. Rafa, a gente tem que encerrar, vai acabar aqui. Tem 20 segundos.
Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Qualquer dúvida que tenha restado, pode mandar para a gente que a gente ajuda. E se vocês gostaram do que a gente falou aqui nessa live, divulga para quem vocês acham que possa gostar, possa interessar, para os seus professores, para os seus amigos. Tchau, tchau. É isso, Foi gente. um Tchau, prazer. tchau. Tenho que encerrar. Abraço.